bênção e a vida para sempre. Vou ler o primeiro versículo de novo. Ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Aqui, está expressando já falando sobre unidade. O salmista, irmãos, ele está comparando a união dos irmãos como uma bênção que vem da parte de Deus, Ou seja, uma igreja que ela está unida, ela está em um único só propósito. Esse que é quando a igreja está unida, ela não está separada, ela está em um único só propósito. E é sobre isso que eu quero falar com as irmãs nesta noite, Que aonde há unidade, a bênção, a vida através do Senhor. Aleluias, Esses salmos aqui, ele é muito lindo, Davi, ele estava expressando a sua alegria quando as 12 tribos se encontravam. E aqui não é diferente. Vocês, irmãs, estão se encontrando em alegria, em união, em unidade, para bem dizer o nome do Senhor aqui nesta noite. Aleluias. E o que significa unidade, irmãs? Refere-se à condição de estar unidas. Eu anotei aqui, de estar unidas, ligadas em um só corpo, Quanto à relação a Deus e quanto à relação aos irmãos, Unidade na igreja. Unidade na igreja, irmãos, é a união de todos os membros, de todos os irmãos, em um só corpo, como Cristo é a cabeça. E eu até estava lá em casa hoje e eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou demonstrar? A unidade, ela começa dentro de casa. Nós temos que começar a sermos servos, não é só aqui na igreja. Nós temos que começar a sermos servos dentro de casa. Como nós servimos a nossa família, como nós servimos o nosso esposo, os nossos filhos, como nós tratamos os nossos filhos dentro de casa, a nossa família. Ser servo do Senhor, unidade começa dentro de casa, para depois ser para fora, irmãos. Porque não adianta você ser servo só aqui dentro da igreja e dentro da sua casa você maltratar teus filhos, você maltratar teu esposo, não vai agradar a Deus. Então se começa em casa, começa sendo servo em casa, sendo servo para o nosso irmão na rua, aonde a gente for, a gente tem que ser discípulo do Senhor. Aleluias. E eu tirei um exemplo que eu fiz assim, um corpo, irmãos. Quando a gente machuca uma perna, que a gente quebra uma perna, supondo assim um exemplo, eu quero dizer para as irmãs, a gente vai precisar com certeza de um apoio para andar. A gente não vai conseguir andar normal, a gente vai mancar, Principalmente, às vezes, a gente vai precisar de uma muleta. Muitas das vezes, para andar, se tiver quebrado uma perna. Então, um membro vai estar machucado. E o que quer dizer isso, irmãos? Que quando um membro padece do nosso corpo, todos os outros membros, eles padecem junto. Assim é na vida de um irmão. Quando um irmão ele está triste, a gente tem que se compadecer da vida dele, irmãos. A gente tem que ser servo na vida dos nossos irmãos. A gente não pode se alegrar de ver o nosso irmão triste e não se importar com ele. Qual servo que nós estamos sendo nessa noite aqui? Eu quero deixar essa pergunta para a vida de cada uma. Como você tem sido servo na vida do teu irmão? Você tem sido um servo que se alegra quando ele se alegra? Se entristece quando ele se entristece? Ou você não tem se preocupado nem um pouco com o seu irmão? Sobre isso que eu quero dizer para você nesta noite, irmão. Sobre ser servos, sobre se preocupar com aquele que está caído, sobre o irmão não veio hoje, o que será que aconteceu? Não questionar, não julgar ele, irmãos. Saber, se preocupar o que aconteceu, para que eu possa poder ajudar ele. E, aleluia, eu vou estar lendo versículos que se encontram lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 13. Se os irmãos quiser, pode abrir, irmãos, pode querer acompanhar a palavra de Deus, que vai estar escrita assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de
Espírito. Aqui Paulo tinha uma revelação muito grande da parte de Deus. Que ele diz, né, quer gregos, quer judeus. Tipo, eu lá em casa estava lendo, eu até imaginei assim que Paulo, ele meio que extrapolou ali nesse versículo aqui, porque ele não se preocupou só com a nossa nação, mas ele diz ali, quer gregos, quer judeus, e Jesus é assim, irmãos. Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz acepção de ninguém, aleluia. A posição não importa. No final tudo é corpo. E como diz aqui que eu anotei, irmãos, não importa posições, não importa gabaritos aqui dentro. Não, Jesus não se preocupa com nada disso. Se você tem o seu cargo aqui hoje, se você canta bem, se você se preocupa somente com isso, se preocupe somente aqui. Porque lá no céu, irmãos, não vai ter esse negócio de cargo, de posição de quem canta bem, de pastor, de nada. Claro que nós fomos aqui abençoados com cargos, mas nada disso pode subir para a nossa cabeça. Porque eu canto melhor que o meu irmão, porque eu faço melhor que o meu irmão. Não, irmãos, aqui nós temos que ser servos um dos outros. Aqui não tem que haver esse negócio de divisão, de posição, disso, daquilo. Perante o Senhor, aquele que é porteiro, ele é do mesmo jeito para Deus. O que limpa o chão, faz com amor, é do mesmo jeito para o Senhor. Ele não faz discernimento de nada disso, de acepção de cargo, de posição, de nada. Até porque no reino de Deus nós vamos estar lá, irmãos, todos unidos em um só propósito. Imagina você estar ali todos os dias com o Senhor, irmãos. Ali nós vamos poder estar louvando, bendizendo, adorando o santo nome dele. Imagina, eu costumo dizer isso, você um dia poder abraçar Jesus, agradecer a ele, irmãos. Isso eu falo todo dia no meu espelho, falando com Jesus. Senhor, pode ser, Deus, eu falo até para Deus, Deus me perdoe, vou buscar o meu lugarzinho no céu, sim, Senhor. Pode ser que eu não alcance, Deus, porque é difícil, irmãos, é estreito o caminho. Não pense você que é fácil entrar no reino de Deus, porque não é. Para entrar no reino de Deus, você vai ter que obedecer, você vai ter que andar em retidão, você vai ter que ser servo, ser unidade dentro da igreja, lá fora também servir a Jesus. E eu falo que eu devo um dia olhar para Ele e agradecer a Ele por tudo que Ele fez por você, irmãos. Quem faria isso? Pai te abandona, filho te abandona, Ele nunca te abandona. Ainda que muitos olhem para você e diz que você não tem valor, Jesus, Ele te ama. E desde o ventre da sua mãe, Ele já te escolheu, Ele já traçou, Ele sabe qual é o plano para a sua vida. Então, irmãos, a gente temos que ser servos um dos outros aqui, a levantar aquele que está caído, ajudar aquele que está caído. É sobre isso, sobre ser servo. Você, Marta, precisa da Maria. Você, Maria, você precisa da Marta. É um ajudando o outro, é um levantando o outro. É sobre isso, irmãos, unidade. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos mudar com pressa, irmão, porque Jesus, Ele está voltando, Ele não vai demorar. Tem muita gente que fala essa história já tem há muito tempo, irmão. Nunca esteve tão, eu falo assim, estampado nas nossas frentes como está nos dias de hoje. E a gente tem que despertar, tem um despertamento. Será que eu estou agradando o Senhor? Será que eu estou servindo o meu irmão? Será que eu estou tendo compaixão do meu irmão? É sobre isso, irmão, sobre despertarmos perante os nossos irmãos. Não é eu que tenho que aparecer, não é eu que tenho que brilhar. O meu irmão cresça e eu diminua. É sobre isso, irmãos. Aqui nós não temos que arrecadar galardão na terra. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E eu vou estar entrando aqui numa parte, e é sobre isso, meu irmão. Quando a igreja ela está unida, o reino de Deus ele só ganha com isso. Ele cresce. Imagina Jesus vendo lá do alto a igreja unida como as irmãs os céus, os anjos, Deus se alegra com isso. A minha igreja ela é unida. Imagina o Senhor vendo isso lá dos céus, irmãos, que coisa linda. Imagina os céus sabendo que vai ter um congresso aqui. Isso é bênção, isso é alegria na vida de Deus, na vida das irmãs, é uma bênção. Fico muito feliz com isso. Mas quando a igreja não tem união, irmãos, é ali, na terra que o inimigo trabalha. Brechas que muitas das vezes, irmãos, nós mesmos damos.
brecha que muitas das vezes nós mesmos damos. E por que eu digo isso, irmãs? Porque muitas das vezes, eu vou citar um exemplo aqui. Nós dizemos, às vezes as irmãs falam que vai fazer alguma coisa. Vamos fazer uma coisa para arrecadar uma verba para o nosso congresso. Eu estava muito preocupada com isso. Senhor, que palavra que eu vou levar? Por isso que eu falei, Deus, vou levar uma palavra de união sobre as irmãs unidas, unidade. Então, irmãs, às vezes as irmãs se propõem para fazer alguma coisa. Eita, as irmãs devem ter feito aqui. Vamos fazer uma coisa para arrecadar um dinheiro, né, para o caixa, para a festividade, para o congresso. E muitas das vezes, irmãs, é ali que surgem as brechas. E é nós mesmos que damos essas brechas, irmãs, para o inimigo. Por que eu digo isso? Respeitando a igreja de vocês, não estou dizendo aqui, irmãs, eu estou só supondo só. Por que eu digo isso, irmãs? Porque ali começam as brechas. Nós começamos a dizer, alguém diz, hoje eu não posso, amanhã eu também não posso. E assim começamos a separação. Não tem unidade. Mentimos como dizemos que somos unidas. Mentimos como dizemos que somos servos do Senhor, irmãos. Somos hipócritas porque dizemos que somos unidos. Dizemos que a igreja é unida, mas no final das contas não somos, porque dizemos que não temos tempo. Mas, irmãos, eu vejo pelo outro lado. Aleluias. Porque uma igreja unida, irmãos, ela se propõe a servir uns aos outros. Como, irmãos? Irmãos, hoje eu não posso, mas amanhã eu vou em nome de Jesus. Hoje eu não posso, mas eu vou divulgar no meu estado. Você entrega, irmãs? É sobre isso, irmãs. Unidade. Pode ser que a irmã hoje não pode, mas você pode divulgar, irmãs. Eu vou divulgar. Você entrega, irmã? Sim, é sobre isso, irmãs. Sobre ser unidas, mesmo em meio à diversidade que cada um tem, porque a gente sabemos que todos nós não somos igual, mas Deus fez nós diferentes, porque nós somos únicos. Nós somos exclusividade de Deus. Não existe outra dela, não existe outra de você. Você foi feita à semelhança de Deus. Mas nós, irmãos, nós mentimos quando nós dizemos que nós somos unidos, porque é uma oportunidade dessa que é onde se vê as brechas do inimigo, porque dizemos que não podemos, sendo que muitas das vezes podemos sim, às vezes divulgar para o outro entregar. É sobre isso. Nós vamos ser unidos, um corpo só, em uma só unidade, um servindo ao outro, um ajudando o outro. É isso que Deus quer, irmão. Não podemos dar desculpa para o reino de Deus, não podemos dar brecha, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer mesmo que nós damos brecha, que nós olhamos para o nosso irmão e dizemos, não vou fazer. E não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer que nós sejamos uma igreja unida, unidade. Eu não posso ajudar desse jeito, eu vou ajudar de outra maneira, mas eu vou ajudar o reino de Deus. Eu vou servir as minhas irmãs. Vocês são um grupo e nós temos que se alegrar, irmãs, em ser um grupo, em louvar ao Senhor, em ter essa unidade, em ser um único corpo, como Cristo cabeça. Aleluias. E no final das contas, meu irmão, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para você. Você não pode pensar que às vezes fazendo para o teu irmão, ele vai crescer e você vai diminuir. Não devemos pensar, porque eu vou fazer para ele vai aparecer e eu não vou aparecer. Quem disse que aqui na terra, meu irmão, nós temos que aparecer? Aqui na terra nós não temos que aparecer nada. Quem tem que brilhar aqui é o Senhor. Toda honra tem que ser para Ele, toda glória tem que ser para Ele. Aqui nada tem que ser para nós. Eu costumo dizer que nós temos que perder de si mesmo, perder o orgulho, perder para tudo, descer. É Jesus, irmãos, é o meu irmão que tem que crescer. Eu tenho que se alegrar quando ele conquistar alguma coisa. Eu tenho que ficar feliz na posição dele. Eu tenho que ficar feliz quando ele cursar uma faculdade, quando ele comprar um carro. Eu tenho que se alegrar, irmãos. É sobre isso, servir uns aos outros, me alegrar, chorar
Aleluia, Jesus. Em 2 Coríntios, eu anotei aqui, capítulo 10, de versículo 17, vai dizer assim: aquele, porém, que se gloriar, glorie somente no Senhor. Irmãos, aqui nós não temos que se gloriar em nada. Nós não temos que se vangloriar em nada. Até a posição que você tem foi Deus que te deu. Até o ar que você respira foi Deus que te deu. Aqui nós temos que se gloriar somente no Senhor. Toda a honra e toda a glória tem que ser somente para Ele. Porque é Ele, irmãos, tudo é por Ele. Tudo é por Ele e é para Ele. Um dia nós vamos estar com Ele, todas nós reunidas, adorando, bendizendo o santo nome de Jesus. Aleluia, louvado. E como nós podemos, irmãos, ser uma igreja unidas? Quando nós trabalhamos juntas, em um só propósito, servirmos umas às outras. Procurar visitar aqueles que estão às vezes afastados da casa do Senhor. Orar por quem está precisando. Quando eu estava escrevendo isso, eu comecei a lembrar de um tempo atrás, quando eu ia às vezes para Maringá fazer uma compra. E dentro da igreja mesmo, às vezes passava na rua e via alguém caído em situação de rua, né? E às vezes eu ficava com compaixão, me sentia triste por ver aquela situação, mas às vezes não fazia nada e não ajudava, não porque eu não queria, eu ficava muito triste, eu ficava em casa depois pensando, às vezes até chorava, porque eu não tinha às vezes condição para ajudar com o que precisava, mas muitas das vezes eu olhava para mim mesmo e eu falava, não, eu poderia ter dado o que eu tinha para aquela pessoa. Às vezes o dinheiro que eu tinha do meu almoço para aquela pessoa se alimentar. Mas o meu eu falava mais alto. Eu não vou deixar de almoçar para dar para ele. E você acha que Jesus faria isso, irmãos? Jesus alimentaria aquele que está caído lá na rua. Quantas das vezes nós passamos por cima de pessoas? Fingimos que não vemos. E é sobre isso que eu digo para você. E aí nós queremos dizer que nós somos servos do Senhor. Se nós tampamos as nossas vistas e fingimos, passamos por cima, fingimos que não estamos vendo, nós não temos dado de comer aqui, tem fome, irmãos. Será que nós temos dado de comer? Nós temos dado de beber? Será? Faça essa pergunta hoje para você. Será que é isso que o nosso Senhor fazeria se Ele visse um caído ali? Não, o Senhor, Ele alimentaria. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando a gente vê alguém necessitado, nós temos que estender a nossa mão, irmãos. Fazer o que Jesus fazia. Ser discípulo de Jesus. Porque é isso que Jesus fazia. Eu costumo dizer que quando Jesus estava na terra como humano, discipulando, pregando em sinagogas, levando a palavra de Deus, muitas das vezes Ele andava horas, irmãos, o dia inteiro, de um lado para o outro, levando a palavra de Deus, levando a mensagem do Evangelho. Ele nem se preocupava de comer. E às vezes os que eles tinham, eles repartiam um com o outro. Não se importavam do que ia comer só no outro dia. E muitas das vezes a gente não quer repartir o nosso pão com aquele que está caído. Não é isso que Jesus fazia, não ia fazer. Nós temos que acordar e começar a se preocupar com o vizinho que está do lado, precisando de uma ajuda, com aquele às vezes que está precisando de uma peça de roupa, irmãos. Eu não sei, mas Deus, Ele sempre coloca situações na nossa vida. A gente está na nossa frente estampado, a gente consegue ver, irmãos, quem precisa e quem não precisa. Às vezes estamos com o nosso guarda-roupa lá lotado de roupa, nem usamos. Vamos tirar, vamos doar para quem precisa, vamos servir os nossos irmãos em Cristo, porque é isso que Jesus não deixou nós aqui para ser egoísta, não, irmãos. Jesus nos dá
Senhor, Ele vai suprir sua necessidade, aleluia. Ele nunca vai desamparar um filho seu, nunca. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então, minhas irmãs, é como a palavra de Deus diz: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é sobre ser servo, sobre unidade, sobre servir uns aos outros. Quando alguém conquista algo, como será que nós temos reagido, irmãos? Será que nós temos se alegrado quando o nosso irmão conquista um carro? Será que nós temos se alegrado? É sobre isso, irmão, nós temos que se alegrar. Nós não temos que nos entristecer. Nós não temos, do mesmo jeito que o irmão conquistou, você também vai conquistar, porque o Senhor também é na sua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E eu creio, irmãos, que se nós caminharmos juntas em um único só propósito, a igreja ela só vai crescer. O Senhor Ele vai nos abençoar. Que você possa entender que a Marta precisa da Maria e que a Maria precisa da Marta. É um corpo só, todas unidas em um único só propósito, um servindo ao outro, um levantando o outro, eu descendo, o meu irmão crescendo, aleluias. É assim que o reino de Deus cresce. Precisamos, irmãos, se fazer discípulos aqui na terra, discípulos como Jesus fazia, como os discípulos dele faziam, levando a palavra. Somos falhos, irmãos? Somos falhos, irmãos, sim. Temos defeitos, sim. Eu tenho meus defeitos, cada um tem. Mas o Senhor disse que nós não seríamos perfeitos. Quem vai ser perfeito? Perfeito é só Jesus. Mas se nós buscarmos entendimento na palavra e andar conforme Ele quer, em união, buscar ser servo, irmãos, você pode ter certeza que você vai agradar ao Senhor, que você vai agradar aos céus. E é isso que o Senhor quer nesta noite. Aleluia. Precisamos ser uma geração, irmãos, que levanta a geração que passou. Precisamos ser uma geração que levanta, que ajuda aquela que está chegando. É sobre isso. Não é sobre descartar quem passou, não, irmão. É saber ter consideração pelos que passou, saber ter amor, compaixão. Aleluia. E para encerrar, minhas irmãs, eu vou estar lendo no livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo 12. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, que vai dizer assim: aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aleluias. E eu vou ler o 13 também. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Irmãs, Glória a Deus. Nesse trecho, o apóstolo Paulo ele está exortando os cristãos a se revestirem de entranhas de misericórdia. E o que significa entranhas de misericórdia? Significa ter um coração passivo, um coração humilde, um coração de perdão, um coração de servo. Isso é o que a palavra de Deus diz, que nós temos que amar os nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos, porque quem somos nós aqui na terra, irmãos, para não perdoar os nossos irmãos? Se o próprio Jesus, irmãos, morreu lá na cruz, eu falo que não existe prova maior. Ele morreu por você. Foi pago tudo lá atrás, irmãos. Aleluia. Tudo foi pago. Tudo foi perdoado. Então, irmãos, nunca se permite que ninguém determine a sua história.
já foi determinado lá atrás. Ele pagou o preço. Todos os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Então nós temos motivos para agradecer. Nós temos motivos para bendizer. O alimento não falta, a roupa não falta. O Senhor nos guarda desde o nosso sair ao nosso voltar. Olha como que Jesus é maravilhoso, irmãos. Eu tenho o costume de dizer, todos os dias eu digo isso, que eu fico muito feliz quando está chegando quinta-feira, porque é o dia que tem culto na minha casa. Eu até conto os dias, porque eu falo, Senhor, hoje eu vou para a tua casa te adorar, te bendizer, te agradecer, porque até aqui o Senhor me sustentou. Mais um dia para agradecer a Ele, irmãos. Pode ser que Ele volte amanhã, e daí como nós estamos perante o Senhor. Eu falo sempre para minhas filhas que a maior alegria nossa é quando nós vamos para a casa do Senhor e quando nós voltamos todas juntas, porque nós voltamos adorando a Ele, nós voltamos felizes, nós voltamos restabelecidos na casa do Senhor. Irmãos, acredite, não tem coisa maior. A maior felicidade é você estar aqui, esse momento que vocês passam uma com a outra. Não tem coisa melhor, irmãos. Bem dizer ao nome do Senhor juntos, bem dizer, adorar sozinho já é gostoso em casa, no nosso quarto. Agora vocês imaginam, bem dizer o nome do Senhor, todas em um único propósito, sendo servas do Senhor, escolhidas como vocês são escolhidas do Senhor, preciosas do Senhor. Vocês estão aqui, Deus tem um propósito na vida de cada uma, irmãos. Então acredite, Deus ama cada uma do seu jeitinho, mesmo com toda a diversidade que existe na nossa vida. Mas o Senhor nos fez, cada um com um propósito, cada um para servir de um jeito, servir uns aos outros, irmãos, sendo servo em uma única unidade, bem dizendo, o corpo de Cristo, porque é Ele que é a cabeça de tudo, é Ele que merece a honra. Eu sempre costumo dizer aqui, nós temos que perder tudo, irmãos, perder o nosso ego, perder tudo, somente Ele tem que aparecer. Nós não temos que aparecer aqui, irmãos, a honra é só dele, tudo é para Ele. E esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesta noite, preciosas de Deus, que vocês são escolhidas do Senhor, que vocês são servas do Senhor, um só corpo, uma unidade perante o Senhor. Que Deus Ele possa abençoar grandemente o congresso de vocês. Eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que Deus vai falar aos corações aqui. E eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um que vai adentrar nessa igreja, nesse congresso, em todos os cultos. O Senhor vai abençoar cada vez mais a vida das irmãs, porque foi para isso que o Senhor escolheu cada uma de você aqui. Você é preciosa, escolhida, serva do Senhor, para servir umas às outras. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos servos, discípulos dele. Essa palavra foi a palavra que eu pus, que Deus colocou realmente no meu coração, irmãos. Desde já eu quero pedir perdão se eu falei alguma coisa que desagradou alguém. Não foi o meu intuito. Essa foi a mensagem em oração, o que Deus me deu para trazer sobre união, sobre unidade. Que Deus possa abençoar. Eu vou estar fazendo uma oração. Peço que as irmãs fiquem em pé. Vou estar fazendo uma oração pela vida, por esta igreja. E desde já eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de eu poder estar nessa casa mais uma vez. Para mim é uma honra, irmãs, estar aqui com vocês. Acredite, eu me sinto honrada. Eu não mereço nada, mas o Senhor assim quis. Então a honra é somente para Ele. Amado Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite. Queremos te agradecer por mais um dia, Jesus, que o Senhor nos trouxe à tua casa, Pai. Obrigado, Senhor. Eu